Ouviremos agora, Vossa Excelência, o senhor senador Carlos Viana, representante do Estado de Minas Gerais, do Senado Federal. Muito obrigado, professor. Eu vou procurar ser bem direto com vocês sobre a questão política da reforma tributária. Primeiramente, eu sou um senador. Um senador é diferente de um deputado. Os deputados, nós chamamos de Casa do Povo. São a representação parlamentar de análise das leis, medidas provisórias, a legislação, vamos dizer, básica, sai da Câmara dos Deputados. A função do Senado, e a minha função, é representar os interesses do Estado de Minas Gerais. E nós somos a chamada Casa Revisora. Cada Estado tem 3 senadores, para a igualdade da República Federativa dos entes federativos. Nossa função é analisar se as leis que estão sendo votadas pela Câmara, elas não prejudicam o pacto federativo, não geram desequilíbrios e se elas realmente têm condição de serem de interesse nacional. Essa é a função do Senado. Então, nesse caso da reforma tributária, nós estamos agora na análise do Senado a discutir as questões de interesse de Minas Gerais, de Goiás, do Espírito Santo e de uma série de outros estados. Pois bem, a Constituição de 88 no Brasil, ela foi criada, foi pensada, votada no momento brasileiro em que se saía de ruptura institucional e se buscava novamente a consolidação dos direitos e das liberdades individuais. A Constituição, os constituintes não se ateram, não tiveram tempo, não foi missão da Constituição de 88 discutir o sistema tributário. Daí a herança que veio ainda do governo militar e a manutenção do sistema que o Brasil adotou a partir do finalzinho dos anos 60, dos anos 70. Só que o Brasil dos anos 70 e o Brasil no ano de 2023 é um Brasil completamente diferente. O mundo dos anos 70 é um mundo completamente diferente do mundo de 2023, não só na questão de costumes e cultura, mas principalmente na forma de produção, na forma de consumo e na forma de relação entre os países. Hoje, por exemplo, a minha neta, eu tenho uma neta de 17 anos de idade, ela constantemente manda lá para minha casa, chega um pacote. Ali no pacote tem as maquiagens que ela compra, os equipamentos que ela compra, que vem diretamente da China. E ela compra até $50 e não paga imposto sobre eles. O ICMS, e aqui disse bem o secretário, que é o imposto estadual, o principal imposto dos estados, é um imposto morto. Porque a cada ano a base de aplicação desse imposto se torna rarefeita. Porque nós temos serviços agora que são os serviços digitais, nós temos os serviços de consumo entre países, softwares, vendas de todo tipo. Então, a nossa legislação, ela não dá mais conta dessas mudanças que estão no mundo. E nós começamos a discutir a reforma tributária já há bastante tempo. O governo que está aí, o governo que ganhou a eleição, que tomou posse, não é o responsável por essa reforma. Essa reforma já estava pronta na sua maior base desde o ano passado. Nos últimos 4 anos, nós discutimos no âmbito do Ministério da Economia todos os estudos possíveis para uma mudança na legislação tributária brasileira. Eu apoiei o governo anterior, de Jair Bolsonaro, não por concordar com tudo que ele falava ou fazia, tem muitas discordâncias, mas na questão econômica, para mim, era o melhor modelo que o país poderia sustentar. Convivi direta e plenamente com o ministro Paulo Guedes da Economia e digo aos senhores que eu desconheço na área da economia uma mente tão competente e capacitada como o ministro foi da Economia no Brasil. Formado em Minas, uma das pessoas mais inteligentes que eu vi. Então nós fizemos uma série de estudos. Eu fui vice-líder do governo durante 3 anos. Uma série de estudos de como nós poderíamos fazer a reforma tributária
sem impactar, gente, em dois pontos principais. O primeiro deles, aumentar os impostos da tributação. O segundo, que é o mais importante para os estados subnacionais e para a União, não perder a arrecadação. Porque o que acontece, vocês que são bem jovens, vocês hoje têm um país cuja moeda é estável e uma inflação sob controle. Mas nós tivemos um país até bem pouco tempo, até 1995, em que não havia nenhum tipo de controle sobre a economia, nada. Sobre o sistema financeiro, o meio circulante, nada. O país vivia de crises em cima de crises. E por que isso acontecia? Porque os estados, e aí falo nacionais, gastavam muito mais do que arrecadavam. Hoje, por exemplo, as assembleias legislativas, está aqui o representante, elas não dão conta, muitas vezes, de impedir determinadas despesas que o Estado não tem condição de pagar. Há uma pressão de determinadas categorias que chegam na Assembleia, chegam lá no Senado, chegam no Parlamento, e olha, nós queremos um aumento e por aí mais. Cria-se um piso, por exemplo, de determinadas categorias, sem ter de onde tirar o dinheiro. Isso vai sendo feito, a política tem essas questões. Então, qual era o princípio da reforma tributária? Colocar um limite na autoridade do Estado em tributar o cidadão e os geradores de riqueza. Por que isso? Porque, por exemplo, a gasolina, todas as vezes que o Estado se via com dor de barriga no caixa, aumentava o ICMS sobre a gasolina. Minas Gerais chegou a ter o ICMS mais alto da região sudeste da gasolina. Por quê? Toda crise o governador aumentava. Não esse, porque nós votamos uma lei que limitou, mas votava os anteriores 1% a mais, 2% a mais, 3% a mais, e a gasolina ia sendo usada para cobrir o rombo. Ao contrário de se fazer uma reforma nos gastos administrativa, se jogava para cima do contribuinte, do cidadão, essa despesa. Então a reforma tinha como base isso. Para vocês terem uma ideia, a cumulatividade, a gasolina saía da refinaria, vamos colocar a R$1,50, já com os impostos federais. Os estados jogavam o ICMS em cima do R$1,50, em cima dos impostos. Então nós tínhamos uma dupla cobrança de impostos para o cidadão. Isso levou 30 anos, até que nós, no Congresso, votamos uma lei colocando fim a esse tipo de prática por parte dos estados. Porque nós somos uma federação, 27 estados, incluindo Brasília. E existe um conselho, o Concefaz, COFAS, que um estado pode derrubar uma política para todo o país. Um voto contrário, a política não passa. Então os outros 26 ficam reféns de uma decisão. E isso fez com que o país começasse e entrasse numa loucura tributária que virou o Brasil. Uma empresa hoje que chega no nosso país, que quer instalar uma empresa em Minas Gerais, por exemplo, vai ter outras 26 legislações tributárias diferentes para poder entender e cumprir. Há setores que chegam a gastar 20% do faturamento para tentar se manter dentro da lei. E mesmo dentro da lei, são autuadas e multas que chegam a 150% do valor que se entende devido. Isso virou um problema no país. De cada 10 processos no Supremo Tribunal Federal, praticamente 8 são questões contra o Estado. Seja de previdência, seja de imposto, seja de questionamentos qualquer. Então não há sobrevivência nisso. Então qual era o primeiro ponto do nosso estudo? Do que nós trabalhamos? Nós vamos colocar um limite na autoridade do Estado. Nós vamos colocar um teto. Daqui para frente ninguém pode aumentar mais o imposto, porque assim nós vamos ter, pelo menos em todo o país, uma definição clara de impostos para todos os 27 estados. Esse é o primeiro passo. O segundo passo mais importante da reforma, a unificação da legislação tributária para todos os estados brasileiros. A mesma legislação em Minas vai valer para o Espírito Santo, para Goiás, para o Pará, para o Piauí, para o Amazonas. Então as empresas não terão mais aquela dificuldade contábil de em cada lugar ter de fazer uma conta e ter um grupo para poder trabalhar. Esses dois pontos eu considero um grande avanço para a reforma tributária do país. É uma reforma que naturalmente está entrando num sistema
que, além de complexo, é um sistema que mexe com interesses. Vou dar para vocês um exemplo. De cada R$10 que Minas Gerais manda para a União, Minas Gerais recebe R$ 5,40 de volta. São Paulo recebe menos de R$1. A Bahia recebe 350, os estados do Nordeste vão subindo para 400, 450, 500. O estado do Amazonas recebe R$680 para cada 10 que eles contribuem para a União. Esse sistema foi criado num momento em que havia de fato uma disparidade gigante de São Paulo como centro industrial, Minas que vinha como estado vizinho que se beneficiava, um estado com um Nordeste totalmente pobre e um Norte totalmente abandonado. Isso mudou. O Nordeste hoje não é mais o que era há 50 anos. O Nordeste hoje é uma indústria pujante de turismo, de automóveis e por aí vai. Ainda há muita diferença, mas eles querem manter na reforma tributária o mesmo sistema de distribuição de 50 anos atrás. Está errado. A gente precisa rediscutir essa questão. Então não é um sistema simples, não é uma reforma que você diga assim, vamos sentar aqui e vamos resolver. Não, ela vai ter que ser feita passo a passo. Na política, nós trabalhamos da seguinte maneira: o que é possível avançar? Porque, tem gente que faz a oposição, sou oposição, não voto nada. Tudo bem, não vota nada. Mas aqueles que querem negociar, votam o que é possível. Então nós vamos ver quais são os passos possíveis. Esse aqui. Então vamos fazer uma reforma tributária? Vamos. Nós vamos unificar a legislação e vamos criar um teto para o Estado. Está de acordo? Estamos de acordo. Agora, dentro desse teto, como que nós vamos fazer com subsídios, com tudo aquilo que está dentro lá? Bem, vamos começar a discutir Estado por Estado. Durante 4 anos isso foi feito. O atual governo achou esse trabalho pronto e resolveu votar esse trabalho. A proposta do governo anterior era, se mantido, se vencesse as eleições, esse ano nós iríamos começar a discutir com a sociedade as mudanças, para que não houvesse pressa e os projetos fossem mais consensuais com toda a sociedade. Isso não aconteceu. O governo ganhou as eleições e está aí governando, e é o governo que toma as decisões. Estão lá o Palácio do Planalto com uma equipe nova, um ministro da Economia novo, e eles têm que governar. E eles decidiram fazer essa votação da reforma tributária ainda este ano, na expectativa de que se coloque até o ano que vem. Então, muito da votação que foi feita na Câmara dos Deputados foi feita atabalhoadamente, na minha opinião. A questão de um conselho federativo que irá discutir a distribuição dos recursos. Tá bom, como é que vai ser constituído? Como é que vai ficar que o Sudeste e o Sul são responsáveis por 70% da arrecadação? Como é que nós vamos discutir de fato que a base de hoje não vai impedir o crescimento de algum Estado? Ah, mas a questão é o fim da guerra fiscal. A reforma tributária não acaba com a guerra fiscal. Ela permite que o Estado reduza os impostos, ela não impede isso. Ela continua sendo uma possibilidade de disputa entre os Estados. O Estado que quiser abrir mão do seu imposto, vai poder abrir ali, isso está na lei. Então hoje, nós estamos discutindo no Senado corrigir e com apoio de toda a sociedade, da Procuradoria da Fazenda, os secretários estaduais, os tributaristas, tentarmos nesse texto tornar a reforma mais igual e mais equilibrada. Mas a reforma virá. É uma decisão política que o país tomou, o parlamento tomou e o setor produtivo brasileiro querem. Não será a melhor reforma, podemos não chegar ao texto que nós tenhamos ideal, como é na Alemanha, por exemplo, como citou o professor Sacha. Mas serão passos importantes para a gente poder mudar um sistema que hoje não é mais possível de se manter. A questão econômica, geração de empregos, de desenvolvimento, isso passa muito mais por políticas estruturantes do governo do que propriamente por uma reforma tributária. A reforma tributária, ela é uma das reformas que o Brasil precisa. E nós já tínhamos um planejamento para outras 2. Eu espero que o atual governo faça, que é a questão da tributação sobre renda, que virá, a questão do imposto de renda, imposto sobre fortuna
discussão sobre heranças, isso virá, é uma discussão que a sociedade vai fazer e que, eu já digo para os senhores, vai ser muito acalorada, porque a visão do governo que tomou posse é a visão de que o rico paga pouco porque explora o outro. Não é verdade. Se você pegar uma cadeia produtiva como a mineração, por exemplo, você tem uma cadeia produtiva gigantesca de energia elétrica, de CMS sobre combustíveis, de caminhões. Então, ninguém que chega a um resultado de lucro de uma empresa chega de graça. É diferente do mercado financeiro, das ações, por aí vai. Mas quando você fala em indústria, você tem uma série de responsabilidades que não é fácil. Então, isso vai ser uma discussão muito grande no país. Outro ponto importantíssimo, que também estava previsto, nós vamos limitar o teto de tributação, vamos redistribuir, mas nós precisamos de uma reforma administrativa que faça com que o Estado gaste mais organizadamente, com mais responsabilidade do que arrecada do cidadão. Essa vai ser. Por quê? Porque se a gente está limitando o Estado, nós precisamos fazer com que ele também gaste de uma forma correta. Porque o que se fazia antes era sempre assim. Se pegava, aumentava o imposto, se cobria o rombo com o imposto. Agora não vai ser mais possível. As questões técnicas, eu tenho muita confiança de que nós vamos conseguir resolver com mais prazo, e o Senado não quer leis complementares ao mínimo possível. Nós queremos leis bem definidas e bem claras para que a gente saia dessa reforma com certezas e não com muito mais dúvidas do que nós entramos. Mas digo a vocês, a reforma tributária virá e outras reformas também terão de ser feitas e o parlamento terá de ser chamado a essa responsabilidade. Mas, assim, deixo como palavra final, o mundo hoje é muito diferente do que quando nós criamos esse arcabouço no passado. E nós temos que dar respostas que sejam contemporâneas e que permitam ao Brasil entrar, sim, no rol dos países onde a tributação é entendível, ela é, vamos dizer assim, possível de ser cumprida e que permita transparência nos gastos e na arrecadação por todo o país. Espero ter podido contribuir nessa questão política. Meu prazo já está esgotado e meu muito obrigado a todos pelo convite. Uma boa noite.